Gênesis capítulo 15, a gente vai meditar a partir do versículo 7, mas vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, uma visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhes foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te tem de sujeitar-se, e depois sairão como grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, o refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigaceu e o jebuseu. Amém, irmãos. É aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe com entendimento e a transformação que vem da sua santa palavra. Oremos. Ó Deus, Pai, nós pedimos para que o Senhor seja gracioso conosco, meu Deus, fazendo sobre nós resplandecer o teu rosto, Senhor, a fim de que nós possamos, meu Deus, refletir essa glória que brilha em nós, Senhor, a fim de que possamos ser transformados por ela, Senhor, e a nossa vida possa ser santa, meu Deus, possamos ser arrancados, Pai, desse mundo de pecado, e possamos estar aqui, meu Deus, não como escravos, Senhor, do pecado, mas como mensageiros de fato da tua parte, Senhor, como memoriais, meu Deus, de que a tua graça é melhor do que a vida, de que, meu Deus, conhecer o Senhor, Pai, e desfrutar do teu santo evangelho é melhor do que qualquer tesouro, Senhor, escondido aqui nessa terra, Pai. Nos abençoa, meu Deus, nos faz encontrar em Cristo a plenitude de todos os tesouros, Pai, do Senhor. Nos abençoa, meu Deus, transforma a nossa vida. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, Santo Agostinho, né, um dos maiores teólogos que já existiu na história da igreja, ele tinha uma frase muito interessante para falar em relação à relação que existe entre os dois testamentos. Né? Ele dizia que o Novo Testamento ele está escondido no Antigo e que o Antigo Testamento ele está revelado no Novo. Né? Não existe quase nada novo no Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento ele vem explicitar aquilo que o Antigo Testamento já nos ensinava, só que de um modo não tão claro assim como é ensinado no Novo Testamento. Esse texto em especial que nós acabamos de ler, irmãos, ele é uma revelação muito clara daquilo que o Novo Testamento vem nos trazer, que a gente consegue enxergar com clareza, mas desde já, desde aqui em Gênesis 17, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo já tem sido anunciado com uma clareza talvez sem igual no livro de Gênesis. Irmãos,
A gente tem meditado aqui no Evangelho de Gênesis, e uma das formas da gente entender o livro de Gênesis é justamente a gente poder aprender com essa forma que o próprio Agostinho ele nos ajuda a interpretar a palavra de Deus, a entender. Se a gente puder parar para pensar e refletir sobre o que nós temos visto aqui já no livro de Gênesis, na verdade Deus ele tem tido a mesma mensagem desde o início. É a mensagem que tem sido revelada em Gênesis 1 e 2, é a mensagem que ela muda a sua forma em Gênesis 3 por conta da queda do homem, mas é a mensagem que vai percorrer toda a Escritura Sagrada até o livro de Apocalipse. A gente pode, inclusive, eu falei isso para os irmãos quando nós começamos a meditar no livro de Gênesis, entender o livro de Gênesis, como é que ele é escrito e revelado para nós, através das alianças que Deus ele faz com o seu povo nesse livro aqui. A gente vê que em Gênesis 1 e 2, mais especificamente, Deus ele faz uma aliança, um pacto com Adão, que é o pacto que nós chamamos de aliança das obras, onde Deus ele estabelece a sua lei ali através do fruto, de comer ou não do fruto, e Adão ele vai ser parte junto com Deus dessa aliança para obedecer essa aliança e de fato desfrutar das recompensas dos benefícios que Deus promete nessa aliança. Então, e obviamente depois da queda, irmãos, o homem ele quebrou essa aliança que Deus havia estabelecido com ele lá no Jardim do Éden, mas Deus ele estabelece então uma nova aliança. Né? Quando Jesus Cristo ele fala da nova aliança no Novo Testamento, ele não está dizendo, olha, uma nova aliança que deixa o Antigo Testamento para trás. Pelo contrário, a palavra que Jesus usa é nova no sentido de renovar, porque a promessa de salvação do Messias já tinha sido dada desde Gênesis capítulo 3, quando Deus ele fala para a serpente que o descendente da mulher iria esmagar a sua cabeça. Então, desde então, irmãos, desde Gênesis capítulo 3, o que tem sido esperado na Bíblia é justamente a vinda desse descendente. É por isso que quando nós vemos o relato da família do povo de Deus, a genealogia dos crentes em Gênesis capítulo 5, a única coisa que faz questão de ser dito a respeito deles é que eles geravam filhos e morriam. Não é dito a respeito do emprego deles, não é dito a respeito das realizações deles aqui na terra, é dito que eles tinham filhos e que morriam, porque eles estavam aguardando o descendente que iria salvá-los. Quando Deus ele faz uma aliança com Noé, ele promete preservar a terra, ele diz, olha, eu não vou mais destruir a terra com água, porque o homem ele vai continuar sendo pecador. Se eu mandar dilúvio todos os dias, isso não vai impedir o homem de ser pecador. Então, Deus ele promete que vai preservar a terra, justamente até a vinda do Messias, do descendente de Noé, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, quando nós vemos que Deus ele começa a se relacionar com Abraão, irmãos, a ideia é a mesma. Não é Deus ele não está mudando de plano. Deus ele não quis se relacionar com Adão e não deu certo. Então ele buscou Noé e não deu certo. E agora ele está atrás de Abraão. E vamos ver se vai dar certo. Não é isso. A gente vê que desde o início, quando Deus chama Abraão, é para que através da descendência de Abraão, ou seja, através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Ou seja, a salvação possa vir através de um descendente de Abraão. Ou seja, Deus ele tem se relacionado, irmãos, na Bíblia como um todo, e especialmente no livro de Gênesis, através de alianças. E o que é uma aliança de fato? Uma aliança, irmãos, é Deus ele se comprometendo com o homem, ele dando promessas ao homem que o homem não poderia exigir isso de Deus. Mas porque Deus se compromete, então agora ele se obriga a fazer exatamente aquilo que ele prometeu na aliança. Se a gente puder pegar o exemplo, voltar para o exemplo do Jardim do Éden, Deus ele disse para Adão que no dia que ele comesse do fruto, ele iria morrer. Mas então, ao mesmo tempo, Deus estava se obrigando, olha, se você não comer do fruto, eu vou preservar a sua vida para sempre. Adão ele não poderia exigir isso de Deus. Adão ele foi criado por Deus, ele não poderia dizer para Deus, olha, Senhor, o Senhor não pode tirar a minha vida não. Porque foi Deus quem deu a vida a Adão, irmãos. Ele poderia tirar a qualquer momento. Mas a partir do momento que Deus se compromete com ele, dizendo, se você não comer do fruto, você não vai morrer. Então Deus agora ele obrigou a si mesmo a cumprir a sua promessa. Da mesma forma, Noé não poderia exigir que Deus não destruísse o mundo. Mas a partir do momento que Deus se compromete com ele, de que não daria mais dilúvio para destruir o mundo, então agora isso pode ser exigido de Deus, porque Deus ele se comprometeu. A Bíblia nos diz que Deus, ele, mesmo se o homem for infiel, ele não vai ser infiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então, o que é aliança, irmãos? É Deus entra num compromisso profundo conosco, de nos prometer coisas que nós não poderíamos exigir dele, mas que agora nós graciosamente podemos receber isso através dessa aliança, desse pacto que Deus estabelece conosco. E então a gente vê aqui mais especificamente Deus ele estabelecendo uma aliança propriamente dita com Abraão.
Deus ele já havia iniciado o seu relacionamento com Abrão desde o capítulo 12 de Gênesis. Nós vemos isso, quando ele chama Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, e promete que vai dar uma terra que ele vai mostrar. Mas aqui, mais especificamente no capítulo 15, então, Deus ele vai entrar num relacionamento de aliança com Abrão, é o que nos é dito no texto. E a gente vê então a partir do versículo 7, irmãos, depois que Abrão já disse que creu, né, melhor, a Bíblia diz que Abrão creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. No versículo 7, Deus continua esse diálogo com Abrão. Ele diz: Eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur, dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Vejam, irmãos, Deus ele vem e se apresenta mais uma vez para Abrão, que é uma forma que Deus ele usa muito na palavra de Deus. Os irmãos podem até ter se lembrado nesse momento de Êxodo capítulo 20, quando Deus ele vai falar os 10 mandamentos, ele começa justamente a fazer uma declaração muito parecida com essa declaração que nos é dita aqui em Gênesis. Deus ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus ele fala aqui para Abrão: Olha, eu sou o Deus que libertou você da sua idolatria que você praticava quando você habitava junto na terra de seus pais. Então a gente vê, irmãos, que existe um paralelo entre a vida de Abrão e a vida do povo de Deus, de modo mais específico. Se os irmãos se lembrarem, o povo de Deus, eles vão para o Egito, e lá no Egito eles vão ser escravizados por Faraó, representando ali o pecado. A gente vê que isso também aconteceu já com Abrão. Abrão ele foi para o Egito por sua incredulidade, porque ele não confiou que Deus ia sustentá-lo na terra prometida, e então lá ele comete pecado, e depois ele volta arrependido. O povo também, quando sai da terra prometida, quando sai do Egito em direção à terra prometida, eles também vão se arrepender dos seus pecados praticados lá no Egito. O povo praticava idolatria no Egito, adoravam os falsos deuses do Egito. Então, existe um paralelo entre a vida de Abraão e a vida do povo de Deus, os israelitas no Egito. A gente vê aqui, então, que Deus ele se apresenta da mesma forma para Abraão, muito parecido com a forma que ele se apresenta para o seu povo mais na frente, lá no livro de Êxodo. E então, irmãos, a Bíblia nos diz que Abraão ele responde a Deus, faz uma pergunta ao Senhor. Ele diz: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E essa pergunta, irmãos, é muito intrigante. A gente parar para pensar, é a segunda pergunta já que Abraão faz para Deus nesse texto. Abraão primeiro tinha perguntado para Deus: Senhor, eu não tenho filho, o que é que adianta? Você vai me dar um bocado de coisa, eu não tenho filho. Foi isso que nós meditamos na semana passada. Mas nós já vimos, irmãos, que isso não era fruto da incredulidade de Abraão. Muito mais, irmãos, essa outra pergunta aqui não pode ser fruto da incredulidade de Abraão, porque a Bíblia nos disse de modo muito claro, alguns versículos atrás, no versículo número 6, que Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça. Então, essa pergunta aqui não é uma pergunta também que provém da incredulidade de Abraão. Não é porque Adão não creu no Senhor, não é porque Abraão ele não confia em Deus que ele está fazendo essa pergunta, mas ele quer entender de fato o que Deus está fazendo. Veja, Deus apareceu para Abraão, irmãos, e isso já é graça, misericórdia da parte do nosso Deus. A gente não pode exigir que Deus apareça para nós e nos explique tudo aquilo que nós queremos saber. Deus não costuma fazer isso. Mas nesse caso aqui, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus ele apareceu para Abraão para de fato dialogar com ele. Isso já indica, já aponta, irmãos, para uma aliança que Deus quer estabelecer com Abraão. Até porque essa forma que Deus se apresentou aqui, dizendo: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra por herança, é uma fórmula, é uma forma que as pessoas falavam umas com as outras quando elas iam entrar em aliança. Veja, a aliança, irmãos, que Deus ele estabelece com o seu povo, Deus não é o único Deus, não é a única pessoa que estabelecia aliança com outras pessoas. Se a gente for olhar na cultura antiga, no Antigo Oriente Médio, onde é a cultura onde a Bíblia se desenvolve, isso era muito comum, em que dois reis, nós já falamos sobre isso, dois reis, um rei superior, ele entrasse em contato com o rei inferior para estabelecer uma aliança com ele, para que eles pudessem ser aliados, e o rei superior ele ia prometer proteger e lutar as guerras junto ou no lugar daquele rei inferior, e aquele rei inferior ia, de alguma forma, também prestar algum serviço àquele rei superior, seja pagando impostos para eles, ou até mesmo ele indo para as guerras junto com esse rei superior. Então, isso era uma coisa comum, existia uma aliança. E o começo da aliança, irmãos, antes de você estabelecer os termos da aliança, de cada um dizer o que é que ia precisar ser feito, era justamente feita uma apresentação do Senhor, daquele que é superior nessa aliança. Então, Deus ele se apresenta como aquele que libertou Abrão.
aquele que libertou Abrão, que tirou ele do pecado, e agora então vai cuidar dele. Deus se apresenta dessa forma. Então, quando Abrão ele pergunta como é que ele vai saber que de fato Deus vai dar a terra para ele, Abrão já provavelmente já tinha entendido que Deus estava estabelecendo uma aliança com ele. Porque a resposta de Deus é justamente essa. A gente vê no versículo 9. Deus diz: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Veja que a conversa aqui, irmãos, é muito genérica, não é dado detalhes. Deus ele chega para Abraão e diz assim: olha, pega os animais. E Abrão já entendeu o que Deus queria fazer, porque nos é dito que Abrão ele partiu os animais no meio, sendo que Deus não tinha dito que era para ele partir. Justamente porque Abrão estava entendendo que Deus queria estabelecer uma aliança com ele. E era exatamente assim que uma aliança era estabelecida, irmãos. Você ia pegar os animais, e você ia partir eles no meio, e você ia fazer um caminho, como se fosse uma estrada no meio daqueles animais. Ia ficar cada metade dos animais de cada um dos lados. Né? Quando o animal era muito pequeno, como no caso aqui ele fala a respeito dos pássaros, aí os animais não eram cortados, eram colocados também cada um em um respectivo lado. E as duas partes da aliança, elas iam passar ali pelo meio daquelas metades daqueles animais cortados, como um símbolo de que, olha, apesar desses animais estarem partidos, nós estamos unidos, a gente está num propósito só, estabelecendo uma aliança. E se nós desobedecermos os termos da aliança que nós estamos dizendo aqui, se a gente não cumprir aquilo que nós estamos falando, então, assim como esses animais foram partidos no meio, nós também seremos partidos no meio. Então, é dito que Abraão ele se preparou então para estabelecer uma aliança entre ele e Deus. Então ele separou os animais do modo que Deus mandou. Só que a Bíblia nos diz que Deus ele demorou, irmãos. Porque se os irmãos se lembrarem aqui, Abraão ele estava à noite quando ele começou o diálogo com Deus, porque Deus ele manda Abraão sair e diz: olha para o céu e vê as estrelas. Olha as estrelas, e a sua descendência vai ser como essas estrelas. Só que a gente vê no versículo 12, irmãos, que é dito que ao pôr do sol, ou seja, já passou um dia inteiro, e Deus não apareceu para estabelecer essa aliança com Abraão. Pelo contrário, no versículo 11 nos é dito que os animais já estavam começando a cheirar mal, até o ponto de que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ou seja, Deus ele mandou Abraão dividir aqueles animais no meio ali, colocar para estabelecer uma aliança com ele, mas Deus se demorou, se assim nós pudermos falar. E é interessante porque esse conceito de que Deus demorou, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus ele não tarda, é um conceito muito conflitante na Escritura Sagrada, porque nós sabemos que Deus ele cuida do seu povo, mas ao mesmo tempo a gente vê diversas e diversas vezes, irmãos, os salmistas eles clamando: até quando, Senhor? Será que o Senhor não vai vir ao nosso socorro? E isso é um conflito, irmãos, no nosso coração, porque, de fato, nós achamos e nós pensamos que as coisas devem acontecer da nossa forma e no tempo que nós esperamos. Veja o que Deus vai dizer aqui para Abraão. Deus, quando ele vai aparecer, irmãos, ele vai dizer que ainda essa aliança vai ser cumprida para mais de 400 anos para frente. Veja, Abraão ele estava ali esperando Deus aparecer para estabelecer uma aliança com ele, mas não apenas Deus demorou algumas horas ali, um dia inteiro, mas Deus ia demorar mais de 400 anos para cumprir o que ele tinha prometido, o que ele estava prometendo aqui para Abraão. Veja, a gente não tem essa perspectiva, né? Nós não pensamos a longo prazo. Às vezes a gente não pensa nem no dia de amanhã, às vezes a gente não pensa nem na semana que vem, quanto mais daqui a 400 anos. Se a gente fosse lembrar, né, de Esaú, a gente está muito mais parecido com ele do que com alguém que é paciente no Senhor. Né, Esaú, ele, por causa de uma alimentação, por causa de um prato de comida ali que estava diante dele naquele momento, ele abriu mão do direito da primogenitura, ou seja, a descendência do Messias, a salvação do mundo ia vir através dele, mas ele abriu mão disso por um prato de comida. Veja que Deus ele faz Abraão aqui esperar, irmãos. Abraão ele tem que ficar aqui se preocupando em espantar essas aves, esses pássaros, como uma representação de que muitas vezes eu e você, não é porque Deus tem uma aliança conosco, que as coisas vão acontecer no tempo que eu e você nós esperamos.
Esses animais aqui, irmãos, a forma que é dito aqui na língua hebraica sobre essas aves de rapina que desciam, faz referência de fato a um predador, alguém que vem para destruir. Isso daqui faz uma referência clara às adversidades que, mesmo nós tendo uma aliança com Deus, nós iremos passar aqui nessa vida. Porque por mais que, de fato, o Senhor tenha uma aliança conosco, a gente vai passar por dificuldades aqui nessa vida. Mas veja que privilégio, irmãos. Se a gente pudesse olhar aqui para essa cena, a gente ia ficar desencorajado, né? Nós diríamos, como é que Deus faz uma coisa dessa? Como é que Deus manda o seu servo, que está tão obediente, que está fazendo tudo do jeitinho certo, ele parte os animais e ele está lá esperando Deus aparecer e Deus não aparece? Imagina, irmãos, um filho que está aguardando na porta, o seu pai diz, eu estou chegando. E aquele pai demora e esquece do seu filho, não aparece mais lá. A tristeza que a gente olha para aquela criança e vai dizer, isso vai traumatizar ela para o resto da vida. Só que, irmãos, quando a gente olha a cena específica, a gente vai querer achar que Deus está sendo injusto. A gente vai olhar que Abraão, ele tendo que ter esse trabalho aqui desnecessário. Mas se a gente olhar um pouquinho maior para a cena, irmãos, para a cena mais ampla um pouco do que essa, a gente vai ver que privilégio que Abraão está tendo. Veja que Deus falou para o próprio Abraão que vai estabelecer uma aliança com ele, que vai prometer cuidar dele e da descendência dele para tempos muito distantes, irmãos. Não apenas para o hoje, não apenas para o agora, não apenas para as necessidades físicas e carnais agora serem satisfeitas, mas Deus está fazendo uma promessa, irmãos, que vai cuidar da descendência de Abraão para sempre, irmãos. E nós estamos aqui tanto tempo depois, e somos frutos dessa aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Então veja, muito mais do que olharmos apenas para essa cena e acharmos injustiça ou pelo menos uma demora da parte de Deus, nós devemos descansar o nosso coração no Senhor. E quando eu e você, a gente vai passando por dificuldades, a gente deve se lembrar que por mais que aos nossos olhos possa parecer que Deus está demorando em nos socorrer, na verdade o Senhor tem cuidado de nós de modo perfeito e pleno. Veja, mas então Deus aparece, irmãos. Na verdade, ao pôr do sol, é dito que caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Vejam que Deus ele faz com que Abraão passasse aqui antes de Deus aparecer propriamente para falar com Abraão. É como se fosse uma cena de fato de um filme de terror aqui. É dito a respeito de cerradas trevas, grande pavor. É algo que faz referência aqui tanto ao mundo antes de Deus criar, onde havia trevas sobre a face do abismo, como também por coisas que aconteceriam no futuro, tanto com o seu povo, tanto com o seu Salvador. Mas então é dito para Abraão, irmãos, no versículo 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Veja, irmãos, que loucura, né? Deus ele vai estabelecer uma aliança com Abraão, ele demora para aparecer, e quando ele aparece, olha a desgraça a respeito da qual Deus está falando. Deus diz, olha, saiba com certeza. Deus não quer que Abraão tenha dúvida nenhuma. Ele diz, olha, com certeza eu vou dizer uma coisa para você. A sua descendência vai ser peregrina. Deus não prometeu uma terra, prometeu que eles iam ter uma terra, que eles iam herdar toda essa terra minha. Como é que minha descendência vai ser peregrina? Ele diz, e na verdade vai ser pior do que isso. Eles não apenas vão ser peregrinos em terra alheia, mas eles serão reduzidos à escravidão. Você está achando ruim porque você ainda não herdou a terra, pois a sua descendência vai ser pior. Além de eles não terem uma terra, eles vão ser escravizados. E não vai ser por 10, por 20 ou por 50 anos. Eles vão ser afligidos por 400 anos. Veja, irmãos, que na verdade o evangelho ele é assim. As boas notícias, elas sempre são antecedidas por péssimas notícias. Nem antes da gente ouvir a respeito da salvação que o Senhor nos concede graciosamente, Deus ele fala a respeito da nossa perdição, da perdição na qual nós nos encontramos. Veja, a escravidão que Deus permite que o seu povo passe, irmãos, a aflição que eles vão passar aqui por 400 anos, é uma aflição que, na verdade, reflete a escravidão espiritual que nós temos em relação ao pecado. Mas Deus diz, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Veja, por mais que, de fato, os descendentes de Abraão iam passar por sofrimento, por aflição,
Deus ele diz, isso não vai passar em branco diante dos meus olhos. E não é um tempo de que eles vão estar sofrendo em vão, mas eu vou socorrê-los. Eu vou julgar o povo que tratar o meu povo mal. E eu vou, inclusive, fazer com que vocês saiam com grandes riquezas de lá. De fato, essa promessa se cumpriu, irmãos. Quando o povo de Deus eles saem do Egito, eles saem com, eles pegam o tesouro do Egito e eles levam junto com eles. A Bíblia diz que pelo tempo que eles passaram aqui escravos, esses 400 anos, que mais especificamente em Êxodo vai nos dizer que são 430 anos, eles vão pegar riquezas dos seus vizinhos egípcios e vão levar embora. E além disso, quando Deus ele fizer com que o faraó e o seu exército eles sejam destruídos no Mar Vermelho, é dito que os corpos deles, e com as riquezas, com os tesouros, com as armaduras, com os ouros dele, vão para as margens e o povo de Deus também vai poder pegar aquilo ali. É dito então que eles serão julgados. E é dito então no versículo 15: E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Veja, irmãos, como isso é interessante o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Que o que Deus faz em nossa vida, o que Deus faz por nós, o que Deus faz através de nós, está completamente conectado com o que Deus está fazendo no restante do mundo. Veja que a gente passa por muitas coisas aqui nessa vida, irmãos, que a gente não entende. E Deus está dizendo, olha, o teu povo vai ser escravizado, mas olha, enquanto eles estão sendo escravizados, na verdade eu estou tratando o pecado desse povo que mora aqui nessa terra. E quando eu terminar de tratar o pecado deles, vai ser ao mesmo tempo que eu vou terminar de tratar o pecado de vocês. Então eu vou poder trazer vocês para essa terra aqui, e vocês vão poder habitar nessa terra que eu prometi para vocês. Veja, irmãos, que Deus ele está operando no universo inteiro. Deus ele está sustentando, fazendo com que os planetas eles estejam orbitando, todo o universo esteja exatamente no local em que Deus colocou e fazendo aquilo que Deus colocou eles ali para fazer, especificamente aquilo. Deus ele está governando cada uma das coisas que acontecem aqui nesse mundo. E eu e vocês, quando a gente olha para o que Deus está fazendo e a gente não consegue entender, e isso nos leva a murmurar, isso demonstra não apenas uma incredulidade da nossa parte, irmãos, mas veja que perversidade, que ignorância da nossa parte. A gente querer entender o que Deus está fazendo, sendo que Ele está orquestrando todo o universo. Deus ele está agindo em todo o universo e cuidando especificamente de nós, fazendo com que tudo coopere para o bem do seu povo. Mas como é que nós queremos entender tudo que Deus está fazendo em nossa vida, ao nosso redor? Mas ele então, finalmente, irmãos, depois de dizer que vai, exatamente Deus está prometendo aqui, né? Ele está dizendo com o que ele está se comprometendo na aliança. Ele está se comprometendo em tratar o pecado do seu povo no Egito. Ele está se comprometendo em dar de fato aquilo que ele prometeu para Abraão, a terra prometida, através do descendente, da descendência de Abraão. E então, versículo 17 nos é dito, irmãos, que sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vejam, irmãos, como eu disse para vocês, né, os animais eram cortados para que as pessoas elas passassem pelo meio daqueles animais, se comprometendo a obedecer, a fazer exatamente aquilo que elas estavam dizendo que fariam na aliança do Senhor. E era muito comum, irmãos, que ou as duas pessoas passassem, as duas partes da aliança passassem pelo meio dos animais, ou apenas a parte inferior. Às vezes o rei superior ele dizia, olha, se eu descumprir não vai dar em nada não. Você não tem como exigir que eu cumpra não, você vai ter que confiar em mim. E você, se você desobedecer, você vai ser morto. Mas o que Deus faz aqui, irmãos, é exatamente o contrário. Veja que quem passa pelo meio daqueles pedaços de animais é justamente o fogo ali, o fogaréu, que representa ali a presença de Deus, né, que representa uma aparição de Deus. Então passa ali no meio daquelas partes. E Abrão, ele fica de fora, na verdade ele estava sonolento, aqui ele estava dormindo, ele estava ouvindo como que um sonho, todas essas coisas sendo faladas para ele por Deus. Ou seja, irmãos, o que é que foi exigido aqui de Abrão? Qual foi a contrapartida de Abrão nessa aliança aqui? O que foi que Abrão fez? Absolutamente nada, irmãos. Abraão creu e Deus foi quem fez tudo. Deus foi quem se comprometeu e Deus foi quem
disse que se não fosse cumprido aquilo que ele estava dizendo, ele iria ser cortado no meio. Deus disse: se eu não cumprir essas palavras que eu estou dizendo para você, que na verdade Deus não estava obrigado por nada nem por ninguém a se comprometer com Abraão, mas aí ele passa então pelos meios daqueles animais, dizendo: eu vou ser partido no meio. Ou seja, irmãos, o que é requerido de Abraão, o que é requerido de mim e de você, o que é requerido do povo de Deus, irmãos, nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos confiar e nós devemos crer no nosso Deus. E se nós não fizermos isso, como nós não temos feito, o que é que vai acontecer, irmãos? Deus, ele prometeu que ele mesmo iria ser partido no meio, caso a aliança não fosse cumprida. Veja que é óbvio que isso está falando a respeito do que Deus fez na cruz do Calvário, quando Jesus ele morreu para poder pagar pelos nossos pecados. Porque Deus ele não foi infiel, irmãos, à sua aliança. Pelo contrário, Deus cumpriu todos os seus termos. Deus ele tratou o pecado do povo no Egito e levou o povo até a terra prometida. Deus ele fez com que o povo pudesse expulsar todos os seus inimigos dali, daquela terra, para que eles pudessem herdar. Mas o povo de Deus foi quem desobedeceu ao Senhor na terra. O povo de Deus foi quem não cumpriu os mandamentos do Senhor. Foi quem não guardou os sábados do Senhor. Foi quem que desobedeceu a palavra de Deus. E Deus os expulsou da terra. Mas a expulsão da terra, irmãos, não era a punição devida para o pecado. A punição devida para o pecado era a morte e a aniquilação completa. E foi isso que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu incontáveis mortes, irmãos. Se nós pararmos para pensar, todas as pessoas que já passaram por essa terra e que agora estão nos céus, significa uma eternidade que o Senhor Jesus Cristo teve que pagar por cada pessoa dessa, quando ele estava na cruz do Calvário. Toda aquela multidão, irmãos, que nós vemos no livro de Apocalipse, que nos é dito que a gente de toda a tribo, povo, língua e nação, entoando e louvando e dizendo que digno é o Cordeiro. Cada uma daquelas pessoas representam, irmãos, o sofrimento de Cristo. O sofrimento que Cristo precisou passar para que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. Veja que a aliança, irmãos, que Deus estabelece conosco, que na verdade é a forma que Deus se revela desde Gênesis até Apocalipse. Deus sempre vai se revelar através das alianças que ele faz com o seu povo. Deixa muito claro para nós, irmãos, que nosso Deus, ele é diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Que relacionamento é esse, irmãos? Nós estabelecemos relacionamento com as outras pessoas para que nós possamos usufruir coisas delas. Nós queremos perto de nós e nós buscamos nos relacionar com pessoas que podem, de alguma forma, nos acrescentar algo. Mas o que foi que Deus ganhou com isso, irmãos? Ele ganhou um bocado de gente agora no céu, louvando e glorificando o seu nome, de fato. Mas o que é que isso acrescenta a Deus, irmãos? Se Deus ele é infinito, se a glória dele é eterna, se Deus ele é infinito e a glória dele é eterna, não tem como a glória dele ser aumentada, nem diminuída. O pecado do homem não vai fazer com que Deus seja menos glorioso. E a obediência do homem vai fazer com que Deus ele seja mais glorioso. No máximo, a glória de Deus vai se manifestar de um modo mais visível quando nós obedecemos a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, a glória de Deus vai deixar de ser manifestada ali naquele momento. Mas Deus em si, ele não ganhou absolutamente nada, irmãos, quando ele escolheu nos salvar. Mas ele revela para nós que ele é diferente de tudo que a gente pode conhecer aqui nessa terra. Veja que Deus maravilhoso que nós temos, irmãos, que se compromete conosco, que paga pelos nossos pecados, que entrega o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, que embora nós estejamos dormindo ou sonolentos, como Abraão estava aqui nesse momento, Deus ele não deixou de cumprir aquilo que ele havia prometido. O Senhor Jesus Cristo não deixou de pagar até o último dos nossos pecados na cruz do Calvário. Veja, irmãos, que isso é motivo para que eu e você, a gente nunca descreia no Senhor. Nunca a nossa incredulidade se manifeste. Nunca nós possamos demonstrar qualquer desconfiança para com o Senhor. De fato, nós podemos ter dúvidas, assim como Abraão demonstra aqui nesse texto, ele faz várias perguntas para Deus. Mas, irmãos, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta deve nos fazer deixar de ver a glória do Senhor Jesus.
Muitas vezes, irmãos, a gente, em meio a tantas coisas que nós queremos saber a respeito da palavra de Deus, ou a respeito da vida, ou por que determinadas coisas acontecem nesse mundo, a gente perde de vista o mais importante e o principal, que é o fato de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Deus, ele deu tudo por nós, irmãos, tudo para nós. A gente, em meio às nossas dúvidas, nós nos comportamos igual os fariseus que nós meditamos hoje pela manhã. Eles, em meio às questões deles de leis e de obediência e de mandamento que eles mesmos criavam, eles obscureciam a glória do evangelho. Quando nós não olhamos para a cruz de Cristo, irmãos, e isso nos motiva a obedecermos ao Senhor. Isso não nos motiva a nós nos entregarmos completamente a Deus. Nós estamos mostrando que a nossa visão também está obscurecida. Irmãos, o Evangelho é muito mais do que algo que nós precisamos apenas entender. A palavra de Deus é muito mais do que um livro que foi escrito para que a gente possa passar o nosso tempo e nos distrairmos lendo ele. Mas o Evangelho, irmãos, é um Deus se manifestando, de modo que nós podemos ver que não existe nada como ele nessa terra. Como, irmãos, nós podemos rejeitar, recusar ou virar as costas diante de tão grande amor que é manifestado a nós? Veja, o próprio Deus que se coloca para ser partido, para que eu e você, pecadores, a gente possa ter vida, para que eu e você a gente possa ter uma herança. E o que Deus nos promete, irmãos, não é apenas um descendente. O que Deus nos promete não é apenas uma terra. O que Deus nos promete não é apenas uma nação, irmãos. Mas o que Deus nos promete, na verdade, é para onde todas essas coisas apontam, que é para um relacionamento perfeito e eterno com Ele. Não é uma terra, um pedaço de terra que nós esperamos herdar do Senhor, irmãos. Não é um descendente que também, assim como nós, irá perecer e morrer aqui nesse mundo. Mas é habitarmos eternamente com Deus. E todas as alegrias que nós podemos ter, de fato, ao desfrutar de uma terra que temos para chamar de nossa. Todas as alegrias que nós podemos ter ao desfrutar de um descendente para chamar de nosso. Todas as alegrias que nós temos ao desfrutar de uma nação à qual nós pertencemos. Nenhuma dessas alegrias, nem se somarmos todas elas, vai ser comparada à alegria que nós podemos sentir, à alegria que nós podemos experimentar ao ter o Senhor como nosso Deus. Porque esse é o objetivo da aliança, irmãos. Tudo que Deus nos promete da aliança aponta para nós termos a Deus como nosso Deus e Pai, e nós sermos o seu povo, nós sermos seus filhos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.